Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Poucas vezes paramos para pensar no quão grandiosamente somos agraciados pela bondade de Deus, pelas maravilhas de Deus em nossas vidas. Temos a graça de enxergar, de ouvir, de andar. E quem, porventura, não tem essa graça, Deus envia pessoas para que o completem. Deus, Ele sempre olha para nós com amor, mas nem sempre nós sabemos bem utilizar de tudo isso que o Senhor entrega para nós. Por exemplo, a nossa audição. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Quer dizer, precisamos aprender a escutar mais do que falar. Às vezes a nossa tendência é falar, é desabafar, mas não emprestamos os nossos ouvidos para ouvir aqueles que precisam ser ouvidos. Então, precisamos treinar o nosso ouvido, nos diz a primeira leitura da carta de São Tiago. Todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Se nós aprendêssemos a ouvir da maneira certa, com certeza nós digeriríamos melhor aquilo que nós escutamos, para depois reagirmos, para depois falarmos qualquer coisa. Ou seja, é preciso pensar, refletir aquilo que nós dizemos. Se nós não refletirmos, muitas vezes dizemos palavras que vão desagradar, palavras que vão ofender, palavras que trarão discórdia e confusão entre nós irmãos, na nossa convivência. Então é preciso aprender a ouvir, é preciso aprender a falar. Nos chama a atenção São Tiago nesta carta. Então, nós não podemos falar qualquer coisa. Se falamos demais, vivemos uma religião fajuta, uma religião que não nos toca, que não nos transforma, que não nos converte. Então, precisamos aprender o que dizer nas nossas rodas de conversa, o que devemos falar, o que devemos partilhar, que sejam palavras que edifiquem vidas. No Evangelho nós ouvimos Jesus, parece que ele está trazendo a vista, a visão para este cego. E o Senhor também quer devolver a nossa visão. Jesus toma este cego à parte, o tira do meio daquela multidão, do meio daquela gente que o alienava, que o deixava ainda mais cego, e começa a cuidar deste homem. Ele toca, ele segura pela mão, ele dá atenção. Nós precisamos aprender a lidar com pessoas deste modo, dando a atenção necessária, a atenção devida. Nós precisamos dar atenção às pessoas. Jesus, ele pergunta, depois que passa o cuspe, ou seja, uma partícula dele naquele cego, para que ele comece a enxergar as coisas de Deus, as coisas de Jesus, ele pergunta: você já está vendo? E ele responde: vejo homens como árvores, não nitidamente. E Jesus continua a atendê-lo. Agora você está vendo? Agora sim.
eu vejo nitidamente, ou seja, eu vejo com os olhos de Deus, com os olhos do Senhor. Nessa liturgia nós somos convidados a pedir para que o Senhor também cure as nossas cegueiras, para que Ele venha nos tocar também, para que consigamos enxergar as coisas do jeito que Ele quer que nós enxerguemos, para que Ele purifique a nossa visão, purifique o nosso olhar, às vezes tão ofuscado por tantas coisas, que nós possamos então pedir essa graça de Deus, de aprender a ouvir, aprender a falar, aprender a enxergar do jeito que Ele quer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.